A gente sempre traz aqui informações de aumento de preço, porque infelizmente isso tem acontecido com muita frequência, especialmente com os alimentos. Vários supermercados, toda semana tem uma diferença de preço de alguns produtos. Agora, a notícia ruim é para os pais que têm filhos em escolas, porque vem aí esse período agora de renovação da matrícula com preço mais alto, né? É claro que sobe, todo ano sobe, né, para desgosto dos pais, digamos assim, e os pais, inclusive, devem ficar atentos, né, para ver se esse aumento tem realmente justificativa ou se eles podem até contestar esse valor. As informações aqui na reportagem. Nesta escola, os pais já receberam o aviso da rematrícula e, como todo ano, ela sempre vem acompanhada de uma surpresinha. Eu pagava 500 e pouco e agora vai ser R$557, se não me engano. Parece pouco, mas se for fazer as contas, o reajuste chega a quase 10%. Se for isso aí mesmo, é alto. 10%, pelo menos no meu salário não aumentou, isso não tem previsão de aumentar por enquanto. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no estado de São Paulo, este ano os aumentos na matrícula e mensalidade podem chegar a 15%, quase 3 vezes maior do que a inflação prevista para o ano. Mas muitos pais preferem fechar os olhos para isso, por um motivo. Meus filhos já conhecem a escola em si, já tem um grupo de amigos, então acho que isso afeta muito na vida da criança. Então, assim, para mim, isso não muda muita coisa. Se a gente está falando de 15% do aumento do valor das mensalidades, nós estamos falando de quase 8% a mais de perda real para o trabalhador. Nesse sentido, principalmente para os pais que têm mais de um filho na escola, é necessário avaliar com prudência, né, as despesas escolares para os próximos anos e, eventualmente, avaliar outras oportunidades ou outras escolas para que seus filhos possam estudar. Liliane gasta todo mês R$ 2.600 com mensalidades das escolas e atividades extras para os 3 filhos. Quando ficou sabendo que o reajuste de 6% ia estourar o orçamento, foi pesquisar. Resultado? Ano que vem as crianças vão para uma nova escola, 20% mais barata. E não pense que a decisão foi só dela. Nós marcamos uma degustação com as escolas, onde eles passaram um dia comum na escola, o dia a dia deles lá, e para eles darem a opinião de como seria. Gostou da escola? Muito. Pois é, um assunto que sempre gera muitas dúvidas para os pais. Aliás, por isso mesmo, nós convidamos agora para estar com a gente aqui o diretor do Procon de Vinhedo, conversa ao vivo. Alexandre, boa tarde. Eu gostaria de iniciar com o senhor esclarecendo para nós até que ponto as escolas podem realmente promover esse aumento. A gente sabe que isso é comum, acontece nessa época do ano mesmo, sim, mas qual é o limite para saber se eles estão abusando ou não? A abusividade, ela não está estabelecida uma tabela no Código de Defesa do Consumidor. De certa forma, o que é importante esclarecer para os pais é que a escola ela tem que passar uma planilha onde contenha os principais aumentos que eles tiveram dentro da estrutura de gasto deles e esclarecer isso para os pais. Isso previamente à rematrícula. Nesse período de rematrícula, então, o consumidor tendo essa informação, ele pode se planejar e até buscar alguma outra alternativa. Alexandre, vamos considerar uma possibilidade aqui, né? O pai que paga lá a matrícula até para segurar a vaga, né? Sim. Mas depois ele encontra uma outra escola, desiste da escola anterior. O colégio, a escola é obrigada a devolver esse valor da matrícula ou não tem problema com isso, não precisa devolver? Enquanto não começarem as aulas, a instituição ela tem que devolver integralmente esse valor para o consumidor. O máximo que eles podem fazer é deduzir encargos administrativos, mas esses encargos também têm que ser demonstrados e tem que estar estipulado no contrato aquele que foi dado acesso ao consumidor na época da rematrícula. Alexandre, inclusive, nós estamos falando aqui de matrícula, mas tem uma preocupação muito grande dos pais também nessa época com o material. Daqui a pouco está chegando a lista do material escolar e a gente preparou aqui para vocês acompanharem direitinho quais são os abusos também nesse item. Vamos ver a ilustração, as informações que nós temos aí para vocês. Pais, olha, a escola não pode, por exemplo, incluir na lista materiais de limpeza como álcool, esponja e detergente. Medicamentos ou itens de primeiros socorros também não são permitidos. Vamos a outras informações aí. A escola também não pode pedir para os pais comprarem materiais de escritório, como tinta ou toner para impressora e grampeador. Os materiais de uso coletivo também devem ser providenciados pela escola, como copos descartáveis, papel higiênico e canetas ou giz para a lousa. Vamos então voltar a conversar com o nosso convidado, o Alexandre do Procon de Vinhedo, que está nos esclarecendo várias dúvidas dos pais. Alexandre, nesse caso de material, algumas escolas nesse período já começam a passar para os pais já a lista para o ano que vem. O que os pais devem fazer no momento que eles receberem uma lista que tem itens como esse que a gente acabou de mostrar aí? Além desses itens que foi mostrado na reportagem, que são os itens que não devem constar dentro da lista de material,
A gente esclarece, é importante que o consumidor, os pais, eles formem grupos de pais para fazer essa compra de certa forma coletiva, para ter uma economia. E se tiver dúvida se um material, esse material de forma coletiva que é usado, se tiver alguma dúvida que ele tenha vindo, primeiro questiona a escola. Em segundo lugar, pode procurar o PROCON para a gente fazer esse questionamento perante a instituição, para verificar, para que não haja realmente um abuso. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal do IPTV hoje, pelos esclarecimentos. Aliás, a lista completa do que a escola não pode exigir está na nossa página de notícias na internet. O endereço, você já sabe, aparece aí na tela também, g1.com.br/Campinas ou então Piracicaba.